Vamos agora para a nossa aula de ciências, certo? Ciências. Lembra que na última aula de ciências eu tinha falado relações entre plantas e animais na página 87. A tia vai só relembrar um pouquinho. Quando a gente falou de plantas e animais. Como a tia tinha comentado, que no livro de vocês, como a tia já indicou na página 87, vocês já devem ter lido o que a tia pediu, é o morcego, não é isso? O morcego é um animal que ele gosta de flores. Então, o que o morcego faz? Ele se alimenta de frutas, certo? E do pólen, tá certo? Do pólen. Esse pólen é um pozinho, né, amarelo presente nas flores. Então, o morcego, ele tanto de frutas como do pólen. E como é que ele espalha? Qual é a maneira que exista essa relação de plantas e animais? É porque quando ele está lá na flor, mexendo naquele pólen amarelo, quando ele sai, deve ter no pelo dele. Então, quando ele voa, ele deve estar voando e vai soltando aquele pólen. E aquele pólen faz com que vá se multiplicando, certo? Além do morcego, existe as araras. As araras gostam de quê? Araras fazem ninho dentro do tronco de árvores. Olha aí, a gente pode dizer que as araras vivem nos troncos das árvores. É a união de uma com a outra. As araras sentem-se protegidas lá naquele canto, naquele tronco daquela árvore que eles fazem aqueles buracos. Existem também os veados, que são animais. O que os veados fazem? Eles se alimentam de plantas, além de se alimentar, quando vêm os caçadores, dependendo da altura dos matos, os animais se escondem para que não sejam abatidos, para que não sejam mortos por aqueles caçadores que não deveria existir, não é isso? Então, veja só, plantas e animais, eles se protegem, né, dos caçadores e se alimenta dependendo da planta. Tem as abelhas também gostam do pólen das flores, aquele pozinho amarelo que existe lá dentro da flor. Como a tia falou na aula anterior, dependendo da flor, se você mexer dentro da flor, na partezinha dela, lá naquele botão, você vai sentir um pozinho macio que fica na sua mão. Ali é chamado de pólen. E as abelhas mexendo lá, se alimentando, ela voa. Quando ela voa, ela também está espalhando. Então, há essa união entre animais e plantas. Por isso que fala assim, relações entre plantas e animais. Antes, a página anterior, as relações entre plantas e animais, não teve relações entre plantas e as pessoas, não é isso? Não foi isso mesmo? Relação entre as plantas e o solo, quer dizer, pessoas não, gente, é as plantas e o solo, são aquelas plantas que estão lá embaixo, não é isso? E depois disso, a gente tem na página, vocês aí, tem a página 88 a 90. Tem mais atitude. Aí tem uma tirinha. Lembra que a gente viu na matéria anterior tirinhas que tinham atividade que era para se fazer de língua portuguesa? Então, nessa tirinha, é isso, tem algumas perguntas que vocês irão ler e responder. Prestem atenção às informações contidas quando vocês leem a tirinha. Vocês encontram o quê? Não é isso? O gato, não é isso? Que vocês devem conhecer muito bem, né? Como é o nome dele? Tem o gatinho aqui que a tia não vou falar. E o que acontece? O que esse gatinho faz com a determinada planta que tem lá? O que acontece com um e com o outro? E qual é a situação final? Qual é a moral dessa historinha? Então, vocês irão ler e irão responder. Na página
89, tem um pequeno texto que eu só vou ler para que vocês vejam mais ou menos o que eu quero que vocês vejam aí. Pensando nisso, no dia a dia, tomamos muitas atitudes sem ter consciência das consequências delas. Algumas atitudes podem prejudicar ou dificultar a vida de outros seres vivos. Por exemplo, passear com o cachorro e não limpar as fezes dele. O que é que acontece? As pessoas saem para passear com seu cão e de repente ele faz a sujeira, faz cocô e você passa por cima, você nem liga, vai embora. E de repente alguém andando, de repente pode pisar, a rua fica suja, não é isso? Não dá descarga depois de utilizar o vaso sanitário, zombar do colega, furar fila, arrancar flores ou folhas das plantas, fornecer alimentos inadequados para os animais. Então, tudo isso a gente tem que parar e pensar. Se eu tô com o meu cachorro e ele faz cocô, eu tenho que banhar, tenho que ir preparada, levar um saquinho para apanhar e jogar no lixo. Eu não devo ficar arrancando as flores, as folhas dos lugares por onde eu passo, dos jardins, das praças, ou mesmo se eu vejo uma flor, eu piso, não é isso? Jogar alimentos para determinados animais, que a gente não deve fazer isso, porque isso pode prejudicar a vida do animal, pode ser um alimento que o faça mal. Então, tudo isso são formas que a gente vê, são coisas que a gente vê no dia a dia e que são coisas erradas, são ações erradas. A gente deve ter consciência daquilo que faz. A gente tem que saber diferenciar o certo do errado, aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer. É isso, todo mundo tem pessoas que dão as orientações, seus pais orientam a vocês. Na sala de aula, o professor também, quando alguém fala assim, quando um coleguinha chama a atenção de outro, de determinado, tirando brincadeiras, falando coisas que não deve, a tia chama a atenção também, porque se fosse com você, você ia gostar? Não é isso? Então, são atitudes. E quando a gente fala em atitudes, a tia vai aproveitar para a gente falar em ética e cidadania. Veja só, se eu tenho meus amigos, tenho meus colegas, eu sei respeitar, eu considero, eu brinco com ele, eu faço tudo da melhor maneira possível. Eu tenho que ter ética, porque se eu respeito o meu colega, eu também vou ser respeitado. Se você não respeita, você está dando a ele a oportunidade de não respeitar você. Então, o que é que a gente deve fazer? Quando a tia leu esse texto aqui, eu me lembrei logo que hoje também é dia de aula de ética e cidadania. Então, para a gente ter ética, para a gente ser cidadão, não precisa ser só na matéria. A gente tem que ter ética, a gente tem que ter educação em todos os momentos de nossa vida. Não é isso? Existem coisas que são erradas. Se a gente erra, a gente tem obrigação de pedir desculpas, que falou que foi errado, que não deveria ter feito isso, e assim a gente vive da melhor maneira possível. De repente alguém vai dizer, mas a tia já está falando em ética na parte de ciências. Eu posso usar a ética em todos os momentos de nossas vidas, em todo lugar, com todas as pessoas, tá bom? Então, lembre-se, a educação é primordial em nossas vidas. Por isso que a tia tocou no assunto e a tia aproveitou. O que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? Se eu tratar mal um amiguinho, não é isso? Se eu quebro o brinquedo, onde está a minha ética? Onde está a minha educação? A tia aproveitou o assunto de ciências para
trabalhar um pouquinho sobre a ética, tá bom? Então, na página 89 e na página 90 tem assim: ler e descobrir. Aí a tia colocou aqui, ó: ler e descobrir, gralha azul e o pinheiro araucária. Esse texto vocês irão encontrar na página 90. Tem o desenho da gralha azul e desse pinheiro, que ele é chamado araucária. Vocês irão ler e vocês irão descobrir também a relação entre plantas e animais. Leiam atenciosamente e descubra qual é a relação entre o pinheiro, não é isso? Que é o pinheiro araucária e a gralha azul. O que acontece? Leiam o texto e depois vocês irão responder a atividade, tá bom? Respondam com atenção. Qualquer dúvida é só falar com a tia. Pode perguntar, não fiquem sem saber responder com dúvida. Pode falar, pode perguntar, tá?